Os conceitos de direita e esquerda surgiram durante a Revolução Francesa, em 1789. Na Assembleia, que decidia qual poder o rei deveria ter, sentados à direita estavam os considerados mais conservadores e à esquerda, os mais revolucionários. Dentro da política moderna, os partidos e, consequentemente, os representantes que elegemos praticam estes ideais quando se colocam contra ou a favor de determinados assuntos, como, por exemplo, o aborto, o uso de armas, a reforma agrária, os deveres e o tamanho do Estado. No espectro político existem também outras posições que vão da direita mais radical, passando pelo centro e chegando à extrema esquerda. E para explicar melhor o que significam esses termos tão utilizados na política, principalmente durante as eleições, eu recebo aqui no estúdio do Câmara Viva o professor da Unicamp e cientista político Oswaldo do Amaral. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, é um prazer. Obrigado. Professor, afinal, o que significa na prática a gente dizer que uma pessoa é de esquerda ou de direita? Esses conceitos, eles significam que a pessoa que é de esquerda tem, de uma maneira mais ou menos concreta, uma determinada visão de como a sociedade, de como o Estado, de como o governo deve se organizar, e a mesma coisa se for uma pessoa de direita, né? De uma maneira geral, pessoas que se identificam como de esquerda ou que, né, dizem que são de esquerda, elas tendem a ter uma visão mais progressista, mais a favor do combate às desigualdades sociais, enquanto pessoas que são mais à direita têm uma visão mais conservadora, né, da defesa de valores mais tradicionais e que tratam ou percebem as desigualdades que existem no mundo como algo mais natural. E quais as pautas mais levantadas pelos representantes desses espectros políticos? Geralmente, quem está mais à esquerda tem uma visão de que o Estado deve interferir um pouco mais na vida da sociedade, né? Exatamente para tentar combater essas desigualdades sociais. Então, o gasto estatal, né, é algo geralmente defendido pela esquerda, serviços públicos, né? Enquanto a direita tem uma posição de que o Estado deve ser bastante reduzido. Se possível, no máximo a questões muito básicas, como segurança, educação, né? E que a liberdade de atuação dos indivíduos deve ser respeitada ao máximo. Bom, a gente explicou então o que quer ser de direita e de esquerda, mas tem o centro também, né? Quando a gente diz que uma pessoa é de centro, o que exatamente significa? A pessoa que é de centro, geralmente, ela se identifica com parte dos valores de um lado e do outro. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma pessoa que seja liberal do ponto de vista da economia e que seja progressista do ponto de vista dos costumes, né? E isso vai fazer com que ela, no fim, né, da história, ela esteja mais ao centro, porque ela está pegando pontos que são mais claros da direita, pegando pontos que são mais clássicos da esquerda, e ela está combinando isso, porque as coisas não são assim tão claras na cabeça das pessoas, né? Elas vão formando suas identidades políticas ao longo da vida e muitas vezes vão misturando valores mesmo. Falando então em liberal, né? Quando uma pessoa se diz liberal, o que significa? De que lado que ela se posiciona? Essa pergunta é ótima, porque quando a gente pega o Brasil com os Estados Unidos, há uma diferença muito grande, né? Porque liberal nos Estados Unidos são as pessoas que estão à esquerda, né? Que são liberais no ponto de vista de valores, de costumes, né? Aqui no Brasil, quando a gente diz que uma pessoa é liberal, normalmente a gente está se referindo à direita e está se referindo a uma visão sobre o funcionamento da economia, ou seja, pouca interferência do Estado. Então, é interessante que ver como essas palavras, ou essa palavra, que é a mesma, tem significados distintos do ponto de vista da política em dois países. E dentro desses espectros políticos, como que isso interfere na criação de leis, na aprovação dos orçamentos, por exemplo? Normalmente, partidos e políticos que estão mais à esquerda vão defender uma ação mais presente dos governos, do Estado. Então, isso reflete, provavelmente, no orçamento, numa pressão por mais gastos públicos, né? Enquanto a direita, normalmente,
vai ter uma posição mais conservadora, tanto com relação a gastos públicos, quanto com relação a impostos. Então, ela vai defender também redução de impostos. Então, isso tem, obviamente, um impacto grande nas decisões que são tomadas pelos políticos no dia a dia da Câmara. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Viva. Eu que agradeço. E se o tema é importante para São Paulo, ele está aqui no Câmara Viva. A gente volta na próxima semana com mais assuntos que envolvem a nossa vida e a rotina na cidade. Siga acompanhando tudo pelo site, pelas redes sociais da Câmara dos Vereadores de São Paulo.